Olá, você que nos segue aqui no podcast, é isso aí, REC, seja muito bem-vindo. Eu quero chamar a atenção aqui, você que está nos assistindo, você que entrou agora ou você que já estava preparado para esse episódio fantástico. Vou chamar a atenção para uma questão muito importante. O entrevistado de hoje, como ele tem um histórico aqui na nossa instituição, faz parte dessa vida aqui acadêmica, essa vida de podcast que a gente tem tentado transmitir para vocês. Esse podcast ele vai ser transmitido ao vivo pelo É Isso Aí REC, você que está nos assistindo agora. Ele também vai estar lá postado a gravação no podcast da EJA Distância Dom. Você que ainda não conhece a EJA Distância Dom, eu vou falar um pouquinho para você. A EJA Distância Dom é um supletivo, é uma EJA, né? Uma educação de jovens e adultos, aqui em Foz do Iguaçu, mas nós temos mais 28, 29 polos espalhados pelo Brasil, principalmente na região sul. Você que não terminou seus estudos, saiba que você pode concluir seus estudos de uma forma muito diferente do modelo convencional. Uma EJA híbrida, com aulas presenciais uma vez por semana, por enquanto, né? A gente não sabe como é que vai ficar a EAD do Brasil, tá? Com aulas presenciais uma vez por semana, você leva os conteúdos para estudar em casa, recebe teleaulas pelo WhatsApp, tá? E hoje também uma outra questão, como um dos nossos patrocinadores é a Uninassal, hoje eu vesti a camisa da Uninassal. A Uninassal é o polo, né? É a universidade cujo polo é aqui em Foz do Iguaçu, no nosso estúdio, junto com a EJA Distância Dom. Então, um monte de coisa. Quem conhece o professor Emerson sabe que ele está envolvido com a educação dos pés à cabeça. E o coração está aqui, ó, do lado esquerdo do peito. E hoje, como eu falei para vocês, a gente vai ter uma conversa muito bacana, porque nós vamos partir, né, desde o quesito família, pessoa, tá? Vida espiritual, vida educacional, crescimento intelectual. Nós vamos falar de educação, nós vamos falar de capelania. Você que não sabe o que é capelania, aproveite. Você vai tirar algumas dúvidas assim, muito importantes, que eu estou muito feliz de ter conhecido esse segmento educacional também, né? Além de espiritual e educacional. Capelania com quem? Claudio Rodrigues, meu amigo, irmão, parceiro de escola, de vida, aqui no nosso estúdio. Demorou, mas chegou o dia, né, Claudio? Seja bem-vindo, boa tarde, o microfone é seu. Boa tarde, professor Emerson, boa tarde aos ouvintes, a todos que estão aí nos acompanhando. É motivo de muita alegria mesmo estar na tarde de hoje aí para trocar algumas informações aí com vocês. E hoje eu já estou conferindo aqui, hoje nós estamos ao vivo realmente, tá? Você que está nos seguindo, tá aqui, ó. O áudio já está aqui no meu retorno, a imagem está sensacional, Claudio. A imagem está sensacional, nós estamos até mais bonitos do que já somos, tá? Estamos aqui. Claudio, eu já dei um spoiler do que nós vamos falar nessa tarde. E aqui para nós é Foz do Iguaçu, capital do turismo. Uma tarde quente já, apesar de nem termos entrado na primavera ainda, né? É amanhã a primavera, né? Hoje na primavera. Hoje é a primavera. Uma tarde quente, 30 e poucos graus já. Nós vamos começar falando, sabe do quê? De educação. O Claudio, como eu falei para vocês, ele tem uma história muito legal. E foi justamente o momento em que nós nos conhecemos. Ele é parte integrante desse sonho da EJA Distância aqui em Foz do Iguaçu, fazendo parte até, inclusive, da primeira formatura que nós tivemos aqui, né, Claudio? Sim. Claudio, conta um pouquinho como é que foi essa trajetória, o que trouxe o Claudio para o banco escolar de volta e a EJA Distância Dom na sua vida. Então, professor Emerson, a minha volta aos estudos, ela ocorreu na necessidade, né, da gente crescer como pessoa, como pai, como colega de trabalho, como funcionário. E aí cheguei no momento da minha vida que eu falei, preciso voltar a estudar. Aí tentei em 2 instituições, não consegui. Aí me apresentaram o Dom, conheci o Dom. Aí fui até o polo, me inscrevi. E quando eu comecei os estudos no Dom, a forma didática, a forma de estudo foi muito boa, teve uma recompensa muito grande para mim. Entendi. Porque quando a gente volta a estudar depois de muito tempo, a gente volta meio receoso. Como que vai ser? Aquele medo de fracasso. Será que eu vou conseguir até o fim? E a metodologia do Dom,
ela foi assim fundamental para que eu conseguisse concluir os estudos. Eu falo isso para todo mundo, as pessoas que conversam comigo sobre, né, a minha trajetória, a minha vida aí, que depois fui para a faculdade, eu sempre enfatizo o dom, que o dom foi assim, é uma frase que eu costumo usar, que é aquela: o dom, ele foi um divisor de águas literalmente na minha vida. Eu já ouvi muito da tua boca. Eu lembro que você falou no dia da formatura isso aí. Quando eu falo que foi a primeira formatura, eu vou falar para vocês, tá? O Claudir fez parte do início da história da Ija Distância Dom aqui em Foz do Iguaçu. Eu tenho um histórico bem bacana, que eu falo assim, que ele foi assim, não só um influenciador de muitas pessoas. Eu sei que muitas pessoas voltaram a estudar devido à sua decisão, Claudir, mas ele foi pessoa assim determinante em buscar pessoas para vir estudar. Eu lancei um desafio para ele. Nós estávamos com poucas turmas, ainda havíamos começado, a cidade começou a acreditar no projeto, né? Porque era uma coisa muito nova. Sim. E as pessoas aqui em Foz tem um item, Claudir, que me chama muita atenção. Não sei se é fator fronteira, às vezes as pessoas acostumaram muito com alguns itens de ilegalidade e tudo mais. Quando traz um projeto novo para Foz do Iguaçu, a primeira coisa que acontece é dúvida. Será que isso aí é válido? Será que isso aí está certo? E nós passamos por esse momento. Tá? Então foram assim, praticamente 1 ou 2 anos para as pessoas, né, concretizarem que o projeto era sólido. E você participou de uma maneira, você confiou, você acreditou, e você deve lembrar que começou... Montamos uma equipe, uma turma para o sábado. Que trazer os alunos. O Claudio chegou aqui no polo, na escola, e ele precisava de aula aos sábados, né? Eu não tenho tempo durante a semana, eu tenho toda uma agenda, trabalho, família, filho, eu preciso sábado. Eu falei, sábado nós não temos turma, Claudio, sábado não tem como ter. O que precisa para ter turma no sábado? Eu falei, eu preciso 5 alunos. Ele falou, 1 já tem, sou eu. Eu falei, então arruma mais 4. Não deu uma semana para a gente montar a turma do sábado, né? E foi a turma que realizou a primeira formatura da Ija Distância Dom. Isso foi em 2016? 2016, ó. O ano que vem já estamos 10 anos que eu te conheço, 10 anos fazendo história. Sim. E o legal de tudo foi que daquela turma, vários hoje já se formaram também, se formaram no Dom. Uhum. Hoje já foram para a faculdade, tem uns que já estão no mercado de trabalho, que o Dom literalmente foi aquele divisor de águas mesmo. Foi divisor. Não, porque quando a pessoa volta a estudar, eu tenho assim uma coleção de histórias, sabe, Claudio? Quando a pessoa volta a estudar, é porque verdadeiramente a necessidade falou mais alto, né? Porém, a necessidade, eu acho que ele é o impulsionador. É tipo o pé nas costas. Mas o desejo, ele estava lá guardado. Eu acho que o sonho de terminar os estudos, ele nunca deixou de existir. Só faltava aquele empurrão, sabe? Eu percebo isso aí nas pessoas. Sim. Mas tem esse fator que você citou. Eu vou bater em cima dele ali. Dá aquele medão mesmo de voltar a estudar? Dá um medão? Dá sim, professor. Até muitos que estão nos ouvindo ou nos assistindo, tenho certeza que muitos que às vezes têm o desejo de voltar a terminar os seus estudos, sabe exatamente o que a gente está falando. Porque o grande medo é do fracasso. Sim. De você voltar a estudar e não conseguir concluir, e às vezes você perder um investimento de valor financeiro, tempo, mas quando você vem para uma instituição que nem a Dom, que eu costumo dizer para amigos meus que me ligam, que eu assino embaixo, eu tenho certeza que a pessoa vai vir, ela vai achar o que ela necessita, a flexibilidade com horário, professores capacitados, porque eu fui numa instituição antes de vir no Dom, que era muito cheio de regras, e aí as pessoas trabalham o dia inteiro. Muitos têm seus compromissos, já são casados, têm filhos, às vezes tem uma atividade em igreja, tem um futebolzinho da semana. Sim. Então a pessoa fala, eu não vou conseguir. Mas a metodologia do Dom, tenho certeza que você que vai vir até o Dom para procurar saber como que funciona, tenho certeza que você vai conseguir terminar os seus estudos. Não, eu também, você fala que assina, sabe que o Dom ele é um projeto, né? Que ele vem do Rio Grande do Sul. Nós somos um dos polos do Dom no Brasil. E daí o
eu costumo falar que o diretor, né, o coordenador, as pessoas que abrigaram, que abraçaram esse projeto aqui em Foz do Iguaçu, eles precisam verdadeiramente assinar embaixo, que é o nome dele que está ali como garantidor. Eu brinco assim, as pessoas estudam no Dom, mas elas precisam confiar nas pessoas que estão aqui em Foz do Iguaçu fazendo o Dom, né? E então eu vejo que é muito compromisso que a gente coloca nisso mesmo. Fico muito feliz, sabe? Sim. E essa semana numa sala de aula, você está convidado para visitar nossas salas aí. Tem um primeiro ano aí que está precisando de um abraço. Sim, vamos ver sim. E eu falei para eles essa semana, eu falei assim, ó, quem nos segue no Instagram, dá uma olhada lá. Eu coloquei próximo de 20 cartazes, tá, com histórias reais de pessoas que voltaram a estudar no Dom, o que elas estão fazendo hoje, tá, e o que elas conseguiram tirar de peso nas costas. Assim, sem os estudos eu não consegui um emprego. Sem os estudos, eu não conseguia fazer um curso no meu trabalho. Sem os estudos, quando tinha alguma reunião de família, infelizmente eu virava motivo de piadinha. Ó, o único aí que não se formou. Ó, a família toda andando e ele travado. Então eu coloquei isso para eles nesse primeiro ano ali. Sim. E também coloquei o que aconteceu. Pessoas que estavam há 20, 30 anos fora de sala de aula, que hoje já concluíram, já fizeram um curso superior ou um curso técnico, e mudaram os seus cenários verdadeiramente. Então, eu falei para eles, falei assim, quando você voltar a estudar, a primeira coisa que você pode pôr na sua cabeça, pelo único, simples e único fato de ter vindo aqui fazer tua matrícula, você já venceu. Você já superou o maior obstáculo de todos, que é, sabe, assim, ó, virar essa chave de que eu assim fracassei. Sim. Então ali você já pode falar que você já é um vencedor. E daqui para frente nós vamos conquistar o resto juntos. Eu vou pegar no seu braço, na sua mão, e nós vamos chegar até o último dia. Aí sim, para você comemorar essa segunda vitória, porque a primeira já foi a volta, né? Daquela nossa turma que começou, só para pegar um gancho aqui, professor, tem 2 que vieram para o Dom, trabalhava como num depósito, os 2 trabalhavam em depósito de material de construção e concluíram estudo no Dom, foram para a faculdade, e hoje os 2 trabalham que eu conheço, trabalham na mesma empresa, e hoje os 2 são gerentes das empresas. Ascenderam. Foi uma mudança assim radical. Eu acredito. Radical. A educação ela muda vidas, como eu falei no começo, a pessoa cresce em todas as áreas, não é só educacional, é profissional, é como se torna um melhor pai, um melhor marido, uma melhor esposa. A educação ela abre muitas portas. Você sabe que tem pesquisas isso aí, né? Sim. Tem várias pesquisas que hoje uma mãe com um grau de escolaridade de no mínimo ensino fundamental, ela já apresenta condições diferenciadas de cuidar de um filho, justamente por causa da educação e da saúde, né? Sim. Principalmente da educação e saúde. E nós temos episódios aqui, histórias, né? Teve um casal essa semana que eles falaram assim que eles... ela já não está mais aqui, ela já está no superior e ele está no médio aqui com a gente. Sim. Tá? Que eles fizeram um escritório em casa. Eles têm um cantinho para estudar, tá? Ali o filho faz a tarefa, a mãe assiste às aulas da faculdade e o pai assiste às aulas do Dom. Cada um tem seu dia no escritório dentro de casa. Então é um negócio muito diferente, né? Professor, eu fiz isso quando eu estava estudando no Dom há 10 anos atrás. Como eu não tinha, na casa que eu morava então, eu não tinha local de eu fazer um escritório, eu fiz dentro do meu quarto. Coloquei uma escrivania, montei o notebook, eu tenho as apostilas do Dom, tenho até hoje todas guardadas. 61 apostilas. 61 apostilas, tem dentro de uma caixa lá todas guardadas. É um troféu. Olha só. É um troféu aquelas apostilas. E o que eu tirei a quarta-feira. Nós tinha aula nos sábados, eu nas quarta-feira, alguém ligava para mim, Claudir, hoje tem um futebolzinho, hoje vamos num churrasco. Não, hoje eu tenho aula. Todo mundo achava que eu estudava fisicamente, que eu ia para a escola. Mas não, era uma regra que eu tinha. Eu chegava em casa, tomava um banho, comia alguma coisa, desligava o celular, entrava no quarto, e aquele tempo era para preparar o meu estudo, porque eu já sabia, as minhas aulas, que eu sabia que no sábado já tinha prova.
que era prova todos os sábados. Todo sábado tinha uma provinha. Da apostila. Então você tinha que estar preparado. Então, se você não criar uma regra, se você não ter essa disciplina, você tem que... E isso é em tudo na vida. É em tudo. Eu começo a minha dieta na segunda-feira. Na segunda-feira eu começo a minha caminhada. E também os estudos. Segunda-feira eu vou dar entrada eu vou voltar a estudar, fazer um EJA. Na segunda-feira eu vou começar uma faculdade. A segunda-feira nunca começa. Então, se você não ter uma disciplina, não ter objetivo, né? Esse mundo mágico assim acontece da noite pro dia, não é bem assim, né? É uma constância, né? A vida é feita de escolhas e prioridade. O que você vai priorizar mais? Vai priorizar o teu estudo? Vai priorizar o futebol? Vai priorizar o convite do churrasco? A vida, ela é feita de prioridades. Tudo tem seu espaço, né? Tudo tem seu espaço. Eu fico imaginando assim, você que está nos assistindo agora, não pense que a gente está se martirizando, deixando de viver a vida, de aproveitar os melhores momentos porque voltou a estudar. Não é isso. Na nossa EJA nós temos algo muito diferente. É para você conseguir mesmo conciliar o teu trabalho, a tua família e os teus estudos, para você conciliar esse tripé aqui que garanto que vai te dar uma vida um pouco diferente lá na frente. Você vai estar convivendo com seus filhos, convivendo com a sua esposa, sabe? Convivendo com o teu núcleo familiar, você vai estar trabalhando tranquilo e você vai separar uma fatia desse bolo todo ali de 7 dias para o teu estudo. Você não separaria nem um dia, era 3 horas. 3 horas e meia. 3 horas estava excelente ali de estudo para você estudar em casa. É isso. Esse é o magnífico da EAD, sabe? Sim. A EAD, eu falo que tem o magnífico. Você simplesmente se organiza e parte para aquele plano ali, né? Imagina, hoje tem faculdades de 2 anos, 3 anos, 4 anos, né? Dependendo do curso. Você consegue imaginar que em 2 anos você consegue fazer um nível superior ali no escritório da sua casa. Em 1 ano e meio, para você que precisa terminar o médio inteiro, tá? Ou fundamental, alguma série do fundamental, em 1 ano e meio você termina o seu ensino médio inteiro vindo na escola apenas uma vez por semana, sabe? Muito curioso. Claudio, vamos avançar aqui que nós também. Tá? Tem algum episódio, alguma história que te marcou muito na EJA à distância? Eu lembro do teu discurso, de formatura até hoje, sabe? Claudir subiu, tava bonito, hein? Ele já é bonito, tava mais bonito ainda. Subiu e falou assim que o rei Salomão podia pedir tudo nessa vida, né? Ele pediu Deus uma coisa. Abriu o leque para ele pedir o que quisesse. Ele quisesse, está aberto. Pode pedir reinos, pode pedir o que você quiser. Ele escolheu pedir sabedoria, né? Sabedoria. Porque a sabedoria, como a gente está falando, é aquela chave que abre qualquer porta. Abre, né? Você tem mais facilidade para resolver os problemas, tem mais facilidade para conviver em sociedade, principalmente hoje em dia que tem essa turbulência maluca aí da internet, informações, enxurrada de informações. Então você tem que ter aquele equilíbrio. Aprender a selecionar, né? Exato. E através dos estudos, através da sabedoria, a prova disso é o próprio rei Salomão, né? Que através da sabedoria dele, ele conseguiu ter um dos reinos mais fortes, né? E daí, eu lembrando lá do teu discurso, queria que você tentasse lembrar aí, passa aí na memória aí, algum momento assim muito marcante do período que você passou conosco na EJA à distância. Sim. Naquele 1 ano e meio que você estudou ali com a gente. Eu vou citar um momento marcante que não foi nem comigo. Foi com um dos alunos, que foi um colega meu, irmão de igreja, que eu convidei para participar do projeto. Um deles, era um dos 5. 5. Um dos 5 que eu convidei para participar do projeto. E como você falou, que tinha muitas instituições na cidade que prometiam uma coisa e não entregava, então ainda tinha algumas instituições que entraram na cidade. As pessoas concluíram, mas não conseguiram pegar o diploma reconhecido pelo MEC. Quando a gente abriu a EJA aqui em Foz, Claudir, nós estávamos vivendo aquela fase que muita gente se formou na instituição, a instituição fechou, a dona faleceu e esse pessoal ficou tudo sem certificado. Sabe? O pessoal viveu isso aí mesmo. Então essas pessoas que eu convidei para participar do projeto, vou usar o projeto, a palavra projeto como base, eles chegavam em mim e falavam: mas Claudir, será que não é um golpe? Será que a gente vai pegar o
O canudo? O canudo e vão poder fazer uma faculdade? Eu falei, eu garanto. Porque eu já tinha entrado na página, eu já tinha visto pessoas se formando no Rio Grande do Sul, eu já tinha visto, já tinha estudado, né, a instituição. Sem querer te cortar, quando a EJA abriu aqui em Foz, tá, ela já estava funcionando no Brasil há quase 15 anos já. Já tinha 15 anos de escola. Tanto é que nesse momento está com 27 anos tá nesse momento. Sim, e tinha conteúdos na internet. Então você poder, apesar que aquele tempo não tinha tanta facilidade como hoje, mas tinha muito conteúdo do Dom, né? Então foi isso daí, eu falei, não, eu garanto que nós vamos se formar junto. E uma dessas pessoas, às vezes a gente pensa assim, é que nem você convida alguém para fazer uma caminhada, fazer um pedal, e às vezes você pensa, não, a pessoa está indo só por ir, só porque eu fiz o convite. E um desses que se formaram, no dia da formatura, eu tô lá sentado, fui um dos primeiros que subiu no local lá dos alunos formandos, e dali um pouco foi chamada essa pessoa. E ela foi um dos últimos lá, que o nome dele começava com V. V, né? Com V. Aí... Quando eu vi ele sair lá do banco, estava a esposa dele, toda a família dele, e ele em pranto, chorando como se fosse uma criança. Uma pessoa adulta, que já tinha sua família, esposa, e um grau de conhecimento legal, porque a gente conhecia ele há muito tempo, e eu vi ele chorando, aí eu fui me dar conta do quanto foi significante para ele aquele canudo. E daí eu falei, valeu a pena. E o Dom tem, na minha vida pessoal, tem várias coisas que eu poderia citar. Mas aquele foi um momento marcante que eu guardo até hoje. Porque já se passaram 10 anos e quando eu vejo ele em algum lugar por Foz do Iguaçu, eu lembro daquele momento. Eu não lembro se foi isso que aconteceu. Não lembro se foi isso que aconteceu. Até se você estiver nos assistindo aí... Vamos falar o nome dele, não? Eu acho que pode falar, sim. O Valdecir, né? Valdecir Rodrigues. Valdecir Rodrigues. É teu irmão? É sobre irmão da igreja. O Valdecir, eu não lembro se foi assim que aconteceu, que depois ele apresentou o certificado da empresa e ele foi promovido também, né? Não lembro se foi isso, não quero falar besteira. Foi um dos. Foi um dos, né? Foi um dos. Tem muita coisa, viu, Claudio? Mas fala assim, quando eu percebo uma pessoa se emocionando com a conclusão do ensino médio, eu falo, ali chancela, estou fazendo a coisa certa. Não é que eu quero mérito para mim, não é isso não. Mas eu confirmo que eu estou fazendo o que eu deveria estar fazendo para a sociedade, sabe? Mas tem perguntas e mais perguntas aqui, né? Olha o que eu escrevi na entrevista. Claudio, você foi um aluno exemplar. Qual foi o segredo de manter essa disciplina e concluir os estudos? Você me falou do teu cantinho de estudo aí, né? E a prioridade, porque como hoje eu já estou mais tranquilo, mas eu gostava muito de jogar futebol. Futebol de salão. Eu lembro. E eu tinha muitos convites. E daí, e eu já participava de grupos de igreja, fazendo trabalho social. Desde então, eu já fazia trabalho em clínicas de recuperação de dependentes químicos. Então, eu tinha muitas atividades extra. Então, tinha N motivo para falar, não, vou parar de estudar porque eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Porque você já era casado. Já era casado. Mas a minha esposa, até a Cristiane, que pode estar nos assistindo, aí, se não assistindo vai ver mais tarde, se não está ao vivo, ela também foi fundamental. Foi fundamental. Ela sempre me ajudando, me incentivando. Então, tudo isso nos ajuda. Nos ajuda para... E daí, se você tem um foco, aí você tem que dizer não para o futebol, você tem que dizer não muitas vezes para um convite de um churrasco, mas é apenas uma vez na semana. É verdade. Sobram 6 dias para você poder e vai passar esse ciclo também, né? E passa, hoje o tempo passa, as semanas estão voando, os meses, nem você fala, quando a gente piscar já é Natal. Mas 1 ano e meio eu vou ficar para terminar o meu ensino médio. Mas se você fazer ou não fazer, 1 ano e meio vai passar e as oportunidades vão chegar e às vezes você não vai estar preparado. A gente está falando sobre isso aí, estou batendo muito nessa tecla. Estou falando de 1 ano e meio, mas é bom você entender. É 1 ano e meio para quem precisa concluir todos os seus estudos. Se o aluno precisa fazer só o 3º ano do ensino médio, são só 6 meses.
entendeu? Se ele precisa fazer algumas disciplinas, eu fiz a prova do Enseja, só me falta matemática, vem fazer só matemática aqui, são 3 meses. Então, cada caso, né, a ser concluído ali, a gente analisa, estuda individualmente, sim, faz um planinho só para aquele aluno, sabe? É bem diferente. E daí você conclui o ensino médio. Eu vou falar, hoje eu estou aqui como representante da Uninasal em Foz do Iguaçu. Nós estamos com 4 anos em Foz do Iguaçu, chegamos a um número de alunos muito significativo, por isso que eu estou comemorando, e iniciamos hoje a campanha, tá, de matrículas já pro ano que vem. Para você que gostaria de começar uma faculdade, dá para começar agora, tá? Mas também nós começamos a nossa campanha para 2026. Estou falando que passa rápido. Sim. O Claudir terminou na época conosco aqui a EJA, né? Sim. E daí já engatou a faculdade. Sim, nós não tínhamos faculdade na época, não, né? Tinha. Não tínhamos. Mas a faculdade que você fez é a irmã da nossa. Eu lembro que você fez na FAEL, né? Na FAEL. Hoje FAEL e o Uninasal é do mesmo grupo. Que é do bom. Grupo Ser Educacional. Sim, a FAEL foi também... foi muito legal, Emerson, que parece que foi uma extensão do Dom. É isso que eu ia te perguntar. Foi uma extensão do Dom. Tinha a mesma pegada do Dom, parecia que era o Dom que estava dando faculdade, tinha montado uma faculdade. Ter estudado no formato da EJA Distância Dom ajudou a faculdade. Muito. Entendi. Que você vai preparado. Até muitas pessoas pensam, não, agora eu fiquei 2 anos, 3 anos, agora eu vou ficar 1 ano e depois eu volto. Não, eu falei, eu vou concluir e quando eu pegar o canudo, eu já vou correr atrás para ver quando que eu posso já... Eu lembro que você foi, daí já tinha uns estágios, né? Você fez faculdade de História, foi isso? Fiz faculdade de História, licenciatura de História. Tive o privilégio de fazer as minhas... O estágio. Eu lembro, você me contou. Com uma pessoa assim que eu gosto muito, o professor Eloir Baran, no Colégio Costa e Silva, que foi meu professor. Ele foi professor meu professor e eu voltei para fazer o estágio com ele. Olha, foi muito bom. Aprendi muito também no estágio, foi muito bom. É gratificante. Porque hoje a faculdade à distância, nós estamos passando por um momento de mudança, todo mundo sabe disso, né? A faculdade à distância, ela requer uma disciplina. Ele tinha adquirido, já vinha com uma disciplina, que eu conheço um pouco sua vida, mas ele tinha adquirido um ritmo de estudo com a EJA Distância Dom, deu sequência, intensificou um pouquinho mais, porque a faculdade é um nível superior, né? Sim. Ela acaba cobrando um pouco mais. E sucesso. Foi muito gratificante. Sucesso. Sim. Deixa eu continuar aqui. Aí continuou a faculdade. Deixa eu entrar numa questão aqui. O pessoal deve estar pensando assim, poxa, entraram e falaram, mas eu não sei nem quem que é esse Claudir aí. Você falou que é teu amigo, falou que estudou na EJA Dom, que fez faculdade. Vamos fazer a pergunta assim que todo mundo quer ouvir, quem não te conhece ainda. Quem que é o Claudir? O que o Claudir faz da vida? Bom, meu nome é Claudir Rodrigues. Vamos começar como se a gente estivesse começando do início. Sou ex-aluno do Dom. Tive o privilégio de passar por essa instituição. Na época, quando eu estava estudando no Dom, eu trabalhava numa empresa, né, chamada Construir, onde trabalho até hoje, né? Até hoje. Até hoje trabalho. Lembro de um caso, Emerson, que quando eu comecei, hoje que eu já tinha quase 1 ano de Dom, que foi aquela mudança, aquele divisor de águas realmente, aquela mudança de chave. Lembro até hoje. Se ele assistir, ele vai saber o que eu estou falando. Eu liguei para um vendedor externo que estava indo visitar obras no Paraguai. Eu, no tempo, trabalhava no depósito, né? E tratar de alguns assuntos com ele, e ele me atendeu. E naquele dia, o patrão estava indo junto com ele. E nós concluímos a ligação e ele não desligou o telefone. Olha só, que perigo. Que perigo. E aí eu lembro uma coisa que eu também nunca vou esquecer. O meu patrão falou para ele, como o Claudir mudou até a forma de se expressar, hein? E aí eu vi que eu estava no caminho certo. É tudo a atmosfera que você estava vivendo. Que eu estava vivendo. E daí eu falei, não,
Porque a gente acha que quando você volta a estudar e você começa a ter uma mudança de pensamento, de postura, que as pessoas não estão notando. Sim. Assim como costumo dizer na área, né? Que eu trabalho na igreja, que eu trabalho na capelania. Tem muitas pessoas, às vezes você acha que ninguém está te observando, mas muitas pessoas estão te observando. Muitas pessoas estão te levando como exemplo sem você saber. Então, o chamado testemunho, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro. Então, e daí naquele dia eu pude perceber que eu estava no caminho certo. E aí eu continuei. Vamos levar para o lado profissional. Foi um feedback meio forte, né? Meio forte. E daí, também na sequência de apresentação, e eu fui crescendo dentro da empresa, pela ajuda de Deus, ajuda do Dom, pela ajuda da minha família. Hoje eu consegui chegar na gerência da empresa, né? Saí lá do depósito, comecei como entregador na empresa. E essa é a minha história. Essa é a história. Você é casado? Tem duas meninas? Pai né? de duas meninas. Tudo estudiosa. Tudo. Savana está para Itália agora. Olha Foi aí. trabalhar para lá, já vai casar para lá final de ano. Então um abraço para ela. Olha aí. Estamos aqui torcendo por você. E a Samantha, que está com 17 anos, que está aí. Está naquela fase de perdida para saber o que vai fazer de faculdade ano que vem. Escolhendo. Está escolhendo. Mas acho que tem todo dizer assim, uma base, né? Sim. Mesmo que não saiba, só está precisando confirmar, né? Eu só cuido para não tentar influenciar. Também. Para não ser a vontade, às vezes a vontade da gente não é a vontade do filho, né? Sim. Eu vejo muitos casos que às vezes a pessoa, não, eu sou contador, meu filho tem que ser contador, eu sou isso, meu filho tem que ser isso. E aí o filho começa e não é o que quer. Então vou deixar ela, se quando chegar aos 45 do segundo tempo ela não decidir, a gente dá uma ajuda daí. Só avisa ela que nesse exato momento as inscrições do vestibular da UniOeste estão abertas. São abertas, né, as inscrições. E a UniOeste trouxe agora psicologia, né, para o nosso campus aqui de Foz do Iguaçu. E nós falamos, eu acho que agora chegou a hora de falar oficialmente. O Claudia, ex-aluno Dom, olha o currículo desse cara, hein? Ex-aluno Dom, amigo do professor Emerson, gerente da Construir, marido da Cristiane, e é pastor, e tem um compromisso aqui em Foz do Iguaçu, porque você é o gestor, você é o idealizador desse projeto de capelania. Nós temos uma instituição chamada Capelania Unipas, em Foz do Iguaçu. Unipas. Que eu sou o diretor municipal, né? Município de Foz do Iguaçu. Somos mais de 100 capelão em Foz do Iguaçu. Olha só. Somos mais de 100 aí que estamos com a mão na arada. E estamos aí em 80%, com trabalho em 80% mais ou menos das clínicas de recuperação de dependente químico em Foz do Iguaçu, que muitos não conhecem, né? Sim. Até hoje é o dia que a gente está numa clínica chamada Cavan. Hoje é dia de trabalho. Hoje é dia de trabalho. Hoje a equipe vai estar lá. E daí temos trabalho no Hospital Municipal, Lar dos Velhinhos, em várias instituições na cidade aí. Uma vez por semana tem uma equipe que distribui marmitas. Estamos aí, firme e forte. A pergunta está aqui. O que é ser um capelão? O que é capelania, Claudio? Eu estou escutando vocês falar de capelania aí. Eu lembro que tinha um desenho, uma história em quadrinho do Recruta Zero, que era o padre, o pastor lá do exército, que era o capelão, né? Sim. Começa aí a ideia de capelão, né? Sim. Mas assim, vamos levar para uma parte bem prática da capelania, que muitas pessoas vão entender, vai ser uma forma mais fácil de entender. A capelania ela é uma instituição que ela forma capelões, que vão para o campo de trabalho. Então, às vezes, tem muitas pessoas em igreja, muitas pessoas que têm aquele desejo, aquele chamado de fazer um trabalho voluntário, de estar fazendo alguma ação social, e às vezes a pessoa não sabe como e como fazer. A capelania, ela tem as ferramentas que preparam essa pessoa para exercer esse chamado
que cada um todos nós temos um chamado nessa área, Sim, mas sim. tem muitos que às vezes não vão atrás, tem muitos que querem ir, mas não sabem como. Aí vou trazer o exemplo da nossa instituição, da Capelania Unipas. A gente faz na média de 2, 3 cursos anuais, que é onde a gente forma essas pessoas. Então a pessoa tem um desejo, mas não sabe como. Ela vem para a capelania, ela faz um curso conosco, a capelania vai dar um certificado, vai dar uma credencial para ela, que dessa credencial ela pode usar nas clínicas, no hospital, porque o hospital ele tem a visita e tem a visita religiosa, que é onde um capelão pode fazer uma visita num horário específico daquela instituição. Que não precisa ser de um familiar, não precisa Não. ser um ente querido. Ele pode simplesmente falar assim: eu vim no hospital hoje porque eu quero Fazer uma visita visitar religiosa. pessoas. Exatamente. E aí a pessoa, e a capelania ela prepara a pessoa, porque cada instituição tem a sua regra, tem a sua forma de trabalho, então nós preparamos as pessoas para ir. Vamos dar um exemplo, nós temos a capelania prisional. Se você vai fazer um trabalho dentro de um presídio, Aconselhamento. mas daí você tem que saber a forma que você tem que se portar, qual os perigos que você pode correr lá dentro. Entendi. Porque se você ir de qualquer forma, você pode causar uma rebelião lá dentro. Então, a capelania... E virar o refém e ainda. virar o refém. Então, a capelania, as capelanias, né, as instituições, elas preparam as pessoas para fazer essa... para exercer esse chamado. Entendi. Não, eu comecei a buscar um pouco mais de informação Sim. sobre esse projeto, depois que eu vi que você começou a postar algumas fotos na sua rede social, Sim. até a capa desse vídeo, Deixa eu você vai ver. ver que tá lá, você tá com o uniforme da capelania. Sim. E daí eu comecei brincando com essa ideia do Recruta Zero, que até pouco tempo, inclusive, tem uma instituição aqui de Foz do Iguaçu Educacional que o pastor da escola era o capelão. Ele usava essa denominação. Sim. Né? Então é como se fosse... É como se ele não estivesse atuando no papel pastoral, propriamente dito, tá? Mas estivesse ali como um representante, né? Sim. Sacerdotal, religioso. Então, A capelania, ela prepara tantas pessoas, tanto na área espiritual, em todas as áreas da vida. A área de aconselhamento, como você usou, poucas pessoas sabem. Mas eu vou aqui frisar os Estados Unidos da América. Nos estados, na maioria dos estados, lá como seria o governador, os governadores, eles têm um capelão que é que vai dar um aconselhamento para ele. antes de tomar uma decisão, deixa eu conversar com o meu... Sim. capelão. O capelão nos Estados Unidos, ele é tido quase como um policial. A capelania Unipas, já só pegando um gancho, ela é uma capelania americana. Ela foi criada em New Jersey, nos Estados Unidos, com um grupo de pessoas se reuniam, de pastores e algumas pessoas da sociedade se uniam para fazer trabalho social. Entendi. E ali eles formaram a Capelania Unipas, que é a União de Pastores, Internacional de Pastores. E de lá vem a Capelania Unipas, ela é uma capelania americana. E o capelão tem essa figura, Essa figura militar, né? Sim. Não sei se também, devido à brincadeira ali da história em quadrinho, se não nasce essa ideia do capelão de ser um representante espiritual dentro das Forças Armadas. Dentro das Forças Armadas, eles fazem esses trabalhos Legal. também. E esse curso acontece aqui em Foz, em uma sede, você é o presidente. Sim. Não chega a ter uma sede ou tem uma sede? Não, nós não temos uma sede, por quê? Porque nós somos assim, a capelania ela é interdenominacional. Entendi. Aceita pessoas de várias religiões. Nós não temos placa de igreja, a gente... Então, a nossa intenção é cumprir o nosso chamado. Entendi. Então, assim, as nossas reuniões como que são? O professor Emerson faz parte da capelania e congrega em determinada igreja. Vamos fazer a próxima reunião vai ser lá na igreja do capelão Emerson. Legal. Conversa com o pastor autoriza, nós fizemos a reunião lá. Vamos fazer um curso de formação de novos capelão. Se o pastor de determinado membro da capelania abrir as portas para nós fizemos lá. Entendi. Então, nós não temos... Eu tenho um desejo de futuramente a gente ter a nossa sede própria em Foz do Iguaçu. Mas é um sonho para o futuro.
Não, mas põe aí para funcionar esse sonho. E aproveitando só, até te falei, tem sala aqui que dá para fazer um curso de capelania aqui. Você já abriu aqui para nós. Nós estamos aí com um projeto de fazer um curso para o mês de novembro. Até eu tenho certeza aí, que o Emerson será um dos candidatos. Um dos inscritos. Isso. E entrou em contato comigo umas pessoas, uns irmãos de Matelândia. Matelândia, eles têm desejo de abrir uma capelania lá. Então, eu acho que vai vir uns 7 ou 8. Que legal. De Matelândia, e daí a gente vai estar fazendo um curso. Às vezes, se alguém tenha interesse em conhecer, saber como é que pode entrar nas minhas redes sociais, pegar o meu telefone. Vamos, a gente ajuda a replicar isso aí. Sim. Vou colocar, depois que a gente faz a nossa entrevista aqui, eu pego e melhoro a descrição do vídeo, né? Sim. Emerson, coloca ali minhas redes sociais. Emerson, coloca um currículo meu ali. Né? A gente fica a critério do entrevistado ali, o que ele gostaria de colocar. Se acaso a gente colocar o meu número de telefone, só vou avisar, eu trabalho no Paraguai, né, numa empresa no Paraguai, então eu costumo responder meus WhatsApp sempre quando chego em casa, no final do dia. Então, 100%. Se alguém me deixar alguma mensagem durante o dia, eu chegando em casa, às vezes não respondo na hora, mas chegando em casa, eu já respondo. E às vezes a pessoa da capelania. A pessoa manda mensagem até no vídeo, sabe? Sim. Tá lá o vídeo no YouTube, a pessoa vai lá e manda mensagem no vídeo. Que legal. Olha aí, ó. Olha aí, você que tem essa vontade de fazer o bem aí. Falamos da capelania, falamos da educação. E você frisou que um dos propósitos do trabalho capelania, eu acho que vem muito, né, muito próximo ali, se não junto, com o que você já desenvolve, que é esse teu chamado espiritual aí. Você trabalha de pastor? Trabalha não, né? Você serve de pastor numa igreja? Porque eu fui consagrado a pastor, mas até hoje eu não fui o pastor atuante ali, cuidando de ovelhas, dirigindo igrejas, né? Eu trabalho como... Eu sou um pastor auxiliar. Legal. Pastor auxiliar. Aonde precisa de mão de obra, e se for para crescimento espiritual, para ajudar pessoas, Eis-me aqui. E a capelania, então, ela veio e trouxe, eu acho que um reforço para esse chamado, né? Sim. E você citou que a capelania tem assim, se demonstrado prestativa, eficiente a casa de recuperação aqui de Foz do Iguaçu. E eu não sabia, tá? Eu lembro que a gente teve uma conversa prévia aí. Foz do Iguaçu tem mais de 10 casas. Mais de 10, muito mais de 10. Eu não tenho o número exato, mas tem mais de 10 casas de recuperação de dependente químico, para homens, para mulheres. A gente vê, às vezes, essa situação que Foz do Iguaçu vive, assim, e muita gente na rua. Sim. Né? A gente sabe que, não estou falando que quem vive na rua é dependente químico, não é isso, né? Mas que muitos estão envoltos nessa realidade. Muitos estão ali precisando de um ombro amigo. Precisando de um ombro amigo. Mesmo que seja usuário, que não seja. Cada um, eu costumo dizer que cada um tem a sua história. E às vezes você passa... Porque é interessante que eu já dava aula de teologia. Só para pegar um gancho aqui, eu lembro da teologia também. Quando eu vim para Prodom, eu estava começando... Eu tinha terminado meu curso médio de teologia. Aplicava algumas aulas de escola bíblica dominical na igreja e dava algumas aulas. Quando faltava um professor, eis-me aqui. Eu estava ali para... Só que eu tinha dificuldades de encontrar palavras. Eu tinha muita dificuldade nisso. E o dom... A gente volta no dom de novo. O dom, ele foi... Aquela palavra que eu não falei ainda. Ela foi o divisor de águas. Ela foi o divisor de águas, então ela me ajudou muito nisso. Eu vou colocar na descrição, divisor de águas. Já vi toda essa mudança, né, na minha forma ali de aplicar as aulas, nesse crescimento. E aí eu fui evoluindo profissionalmente e pessoal e no meu ministério. Aí eu comecei pegar mais amor por estudos, por estudar, e foi de vento em popa. Aí quando a capelania apareceu na minha vida, ela foi aquela junção, foi aquele casamento perfeito. Entendi.
Foi aquele casamento perfeito. Mas, novamente, eu repito, tudo começou lá atrás. Pelo dom, me estimulou, eu já comecei daí a rabiscar alguns estudos, começar a fazer alguns estudos. Mas esse interesse aí, contar aqui todo orgulhoso que eu comecei a fazer a faculdade de teologia, né? Sim. Aí você começa a estudar, você fala assim, eu conheço essa história, mas eu não havia estudado essa história ainda. Começa a estudar, você começa a perceber que não sabe coisa nenhuma. Precisa estudar muito mais para começar a falar que sabe um pouquinho, né? Sim. E quando a gente vê, percebe a transformação. Mas você estava falando das clínicas de recuperação, né? Como que é trabalhar num ambiente desse, Claudir? Trabalhar não, se colocar como um voluntário, né? Porque tem já as clínicas têm os colaboradores, tem as pessoas que já são os profissionais da área. Quando vocês chegam como capelania ali, é um trabalho, é um momento, cria um momento agradável. Como que é isso? Isso. A gente vai até as clínicas, né? Apresenta a capelania, fala do trabalho que a gente faz. As clínicas, elas já têm, muitas clínicas elas já têm um psicólogo, já tem pessoas trabalhando com os internos. Mas às vezes não tem aquele momento espiritual. Porque a capelania, mesmo ela não pregando placa de igreja, mesmo ela é uma instituição religiosa. Sim, sim. Religiosa no teor da palavra, sim, de pregar o evangelho. Ela pode chegar, igual na quinta-feira, fazer o culto da quinta-feira. O culto da quinta-feira. Na clínica A, B. Isso. E aí a gente chega lá, primeiro você conhece a clínica, você conhece as pessoas que ali estão. E aí você começa a desenvolver um trabalho. Eu vou dar um exemplo de sábado passado. Sábado passado eu estive lá no Porto Meira, na UAA. E todo sábado eu estou lá. E quando você sempre está no mesmo lugar, você tem que estar inovando, porque às vezes você está lá e as mesmas pessoas, né? E eu sempre peço direção para o Espírito Santo para estar ali dando uma palavra que não seja da gente, né? Mas aquilo que as pessoas que estão ali queiram ouvir, né? Sim, sim. E daí tem um interno lá que há muito tempo estava lá, dele chegou em mim depois, ele falou: capelão, tudo o que foi falado nessa tarde foi para mim. Eu estava pensando em desistir, eu comecei a olhar, será que esse tempo que eu estou aqui dentro está valendo a pena? E ele falou que ele quase que chegou na direção e falou que ele estava saindo. Porque eles têm liberdade de entrar e sair ali. Cada clínica tem tem o seu regimento interno, né? Mas a maioria das clínicas, principalmente quando é uma clínica, um órgão público, né? Ela tem essa facilidade, ela não vai segurar ninguém à força, né? Se é uma clínica particular ali, vão chamar a família vai conversar. E tem clínicas que você tem tem clínicas que o interno ele tem que ficar 24 horas, tem outros que ele pode sair durante o dia. Então tem várias formas. Então a gente leva uma palavra ali, uma palavra amiga, às vezes levamos um vídeo. A gente quer, às vezes, tirar ele ali daquela rotina ali que eles ficam assistindo, às vezes tem que saber o que fazer, e a gente faz isso com a palavra de Deus, usando a palavra de Deus. Não deixa de ser uma escola também, né? Não deixa de ser uma escola. E você usado ali como um professor. E a gente usa a Bíblia, usa livros, usa... Eu tenho um trecho que eu tirei de um dos livros do Mário Sérgio Cortella, que é para quem não sabe aonde ir, qualquer caminho serve. Então a gente usa muitos assim, palavras, frases de efeito. Sim. E trabalha com eles ali. Para motivacionar, para resgatar. Sim. E Deus com a sua misericórdia vai nos usando, né? E muitas pessoas, aquilo que a gente estava comentando ali, você comentou que um dos teus maiores prazeres é ver a missão cumprida. Claro que a gente depende do financeiro, a instituição, o dom precisa ter a parte financeira, tem os compromissos, mas ali você vê uma pessoa ali que venceu e você sabe que você pôde ajudar. Colocar uma mão no ombro ali. É muito gratificante. E daí eu tenho vários casos de pessoas que eu encontrei pela rua hoje, que são desde funcionários, donos de empresas, pessoas que saíram de clínica e hoje tem empresa na cidade com mais de 10 funcionários. Porque assim, é o caminho, né, Claudio? Porque a gente pensa às vezes assim, conversando com um amigo hoje de manhã,
Às vezes a pessoa não percebe, mas ela dá uma descarrilhada, né? Sai uma rodinha ali do trilho e de repente essa rodinha puxa o vagão inteiro e daí ela não sabe como voltar mais, né? E precisa ter o auxílio, ou volta através da escola, ou volta através da igreja, ou volta através de uma clínica, no último caso, né? As histórias que a gente ouve, Emerson, é histórias assim que... Porque eu costumo dizer, Emerson, que a gente faz mais bem para nós, que vamos lá, muitas das vezes, do que para quem está lá. Você volta, às vezes você está com um problema assim, que para você é gigantesco. Às vezes eu vou lá com problema da empresa, problema pessoal, que para mim é gigantesco, que às vezes eu vou ter que usar muitas estratégias para conseguir vencer esse obstáculo. E Deus chega lá e olha para o meu problema e fala, não é nada. É a surra. Essa é a surra que Deus dá na gente, né? Não é nada, exatamente. É a história de pais que estão lá. Muitas pessoas às vezes não sabem, mas tem uma faixa de 50, 60, 70 anos. Pessoas com 70 anos lá, já na sua fase assim de vida, que deveria estar jubilado, aposentado, curtindo os netos, curtindo todo o sacrifício que fez, e está lá escravizado do álcool, escravizado de qualquer tipo de droga, e estão numa clínica de dependente químico. Deus, você conversa com ele ou com ela, a família está aqui fora, os filhos estão aqui fora, netos estão aqui fora. E o que aconteceu contigo? Foi uma depressão, foi um problema mal resolvido, uma briga, e a pessoa não pôde lidar com aquela situação e se entregou para o álcool, ou uma falsa amizade que ofereceu uma droga, ofereceu ali porque as chamadas drogas menos lícitas, né? As drogas lícitas. Porque tudo tem uma porta de entrada. Os Alcoólicos Anônimos falam, evite o primeiro gole, né? Evite o primeiro gole. E a porta de entrada, muitos começam eu vou experimentar uma maconha, como se diz, né? Vou experimentar para ver se é bom. E aí chega no momento que aquilo ali já não está servindo mais. Não satisfaz. Já não satisfaz, essa palavra correta. Começa daí, quando vê, tá no crack, e aí tá numa dependência que a pessoa vende coisa dentro de casa. Porque daí depois já parte pro lado, né? Já parte quando fala em dependência, daí já é químico, né? Isso fala dependente químico, né? Não é psicológico mais, é químico. Eu posso falar, é químico. Eu posso falar também de uma pessoa que eu conheci numa clínica que ela tinha 68 anos. 78? 68, 68. Ele era pastor, dirigente de igreja, tinha família, e por causa de uma calúnia que caluniaram, ele falou, vou abandonar o meu ministério. Abandonou o ministério por causa de uma calúnia. E abriu o coração para as coisas mal, e ali foi só o fracasso. E quando ele viu, ele já era um usuário, um dependente químico e andarilho. Olha só. E foi parar numa clínica de recuperação. Graças a Deus foi lá. Todos os envolvidos ali pela clínica ajudaram ele. Ele não conseguiu mais erguer o ministério dele pastoral, mas ele conseguiu voltar para sua família e reconstituiu tudo que ele tinha perdido na área pessoal, mas na área espiritual, infelizmente ele não conseguiu, porque ele falou que ele não tinha mais força. Eu acredito. Então é cada história que a gente... Muitas marcas. Claudir, não quero tomar muito também seu tempo, apesar de que esse dia estava esperado. Né? Como é que estão as coisas aí? Tá na nossa hora já? Eu vou fazer uma pergunta aqui que o pessoal começa a dar risada. Eu falo assim, Claudir, o que eu não te perguntei que você queria que eu te perguntasse? Qual foi a pergunta que eu não te perguntei que você gostaria que eu te perguntasse? Meio a título de até logo, mas vamos deixar alguma coisa para esse público aí que está nos assistindo. Então, Emerson, o que eu poderia falar em cima disso é incentivar. É para aquela? É para essa aqui. Para essa ali. Você que está nos assistindo e que, pelo algum momento da sua vida, às vezes por causa de uma gravidez,
de uma promoção no trabalho, às vezes que não te deixou mais ir para a escola, né, terminar os seus estudos, que você dê uma chance para você mesmo. Que você se dê uma chance. Venha até o Dom, faça a sua inscrição. Eu tenho certeza que você vai concluir, porque a metodologia de ensino do Dom é muito flexível, você vai concluir os seus estudos e você, quem sabe, seja o próximo que esteja aqui no meu lugar, aqui onde eu estou, entrevistado, falando a história da sua vida. É verdade. Claudir, muito obrigado, fico muito feliz desse momento ter acontecido, sabe? A escola está sempre portas abertas para você. Quando você quiser vir visitar a escola, visitar os alunos, você sabe que é muito importante quando um ex-aluno, não gosto muito do ex de alguma coisa, dá uma impressão ruim, né? Mas como alguém que já foi aluno da escola, entre numa sala de aula dessa e dê uma palavra, porque isso chancela, né? Isso fala assim, opa, deu certo para ele então, porque ele está aqui, ó, contando tudo isso, deu certo para ele. Então a escola está de portas abertas. E você, a mesma coisa. Clica aí, nos chame, né? Você que nos assistiu até agora, manda esse vídeo para alguém. Você que conhece o Claudir, mande para os nossos amigos e os amigos dele também, tá? E quem quiser fazer uma entrevista igual a nossa aqui, também me chama, fala, ô professor Hermes, quando é que você vai me entrevistar? Nós temos espaço para todos. Eu acho que todo mundo tem uma coisa, uma história, né? Tem alguma lição para dar nessa vida. Tanto é que o podcast tem uma chamada bem legal. Eu falo assim, você, com toda certeza, tem alguma coisa para ensinar e contar para alguém. Então vem aqui e conta para nós. Uma boa tarde para você, né? Um bom finalzinho de dia e que esse episódio chegue muito longe. Muito obrigado, Claudir. Eu que agradeço.